Oi princesa, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um pedacinho do Varoufakis, né? Aqui começa um novo capítulo chamado Dois Mercados Edipianos. Refere-se a Édipo. Sabe quem foi Édipo? Bom, em psicologia a gente chama complexo de Édipo o complexo do menino que se apaixona pela própria mãe. Mas essa história do Édipo vem da mitologia grega. O Édipo, ele é filho de um rei, o rei de Tebas. E esse cara, ele vai num oráculo e o oráculo diz pra ele o seguinte, que o filho dele iria matá-lo e iria se casar com a própria mãe. Então, o que o rei de Tebas faz? O rei de Tebas pega essa criança, leva ela pra longe, porque ele não quer matar o próprio filho, leva ela pra longe e fura os pés dele com um prego lá, alguma coisa assim, agora eu não me lembro exatamente. Eu sei que Édipo quer dizer pés furados. E bom, um outro rei de um outro lugar, o rei de Corinto, ele cria como sendo o próprio filho essa criança e lhe dá o nome de Édipo, né? Pés furados. Oi, Vi, tô fazendo a edição e percebi aqui de um detalhe importante. O Édipo, ele vai até o oráculo e o oráculo diz pra ele, olha, você vai matar seu pai e vai casar com a sua mãe. Então, o que ele faz? Ele acha que ele vai matar o pai adotivo dele, ele não sabe que ele é filho adotivo, e ele foge de Corinto, tá? Aí é que ele vai fazer a viagem que eu vou contar agora. Essa criança cresce e muito mais tarde, numa viagem, ela encontra um grupo de mercadores, aí dá uma briga lá, e ele acaba matando todos esses mercadores. Dentre eles, e ele não sabia, estava lá o rei de Tebas, né? Entre esses mercadores. Então ele acaba matando o próprio pai mesmo. Aí o que faz o Édipo? Ele vai para Tebas. Lá em Tebas tem uma esfinge e ele decifra o enigma da esfinge. E por conta de ter decifrado o enigma da esfinge, ele ganha o direito de casar com a viúva do rei, né? Então ele casa com ela e tem 4 filhos com ela. Anos mais tarde, vão os dois pro oráculo e o oráculo diz para eles, revela que eles são mãe e filho. Então o Édipo, tomado por um desespero por ter casado com a própria mãe, vai lá e fura os próprios olhos por ele não ter reconhecido a própria mãe. E a mãe do Édipo, que esqueci de falar, mas ela se chamava Jocasta, a mãe do Édipo, ela se suicida. E então essa é a história do Édipo. Não sei porque ele está chamando aqui de Dois Mercados Edipianos, vamos tentar descobrir, ver se isso tem algum sentido. O Varoufakis, ele conta a história de um amigo dele que era pós-doutorado em economia e em 1989 não conseguia arranjar emprego. E aí ele escreve para o Varoufakis e fala, cara, a cada mês eu tô baixando mais a minha pretensão salarial e ninguém me dá emprego, não consigo encontrar. Esse amigo dele chega a escrever para ele assim, o pior que pode acontecer a uma pessoa é ficar tão desesperado que mesmo querendo vender a alma ao diabo, o diabo não quer comprar a sua alma. Ou seja, ele está ali baixando o seu salário, né, para ver se alguma empresa o contrata, para ver se ele consegue alguém que lhe pague um salário, e ele não consegue esse emprego. Então o cara fica desesperado, né, porque o cara tem família, tem aluguel, tem carro, tem conta para pagar, precisa viver, precisa comer, né? Como é que faz? E aí o Varoufakis diz que existem pessoas que não acreditam que existem desempregados. Porque essas pessoas dizem, não, se a pessoa começar a baixar cada vez mais o preço, vai ter uma hora que alguém vai querer pagar um preço tão baixo para que ele possa trabalhar. E aí o Varoufakis ele dá um outro exemplo, ele fala, essas pessoas acham que você encontrar um emprego assim é a mesma coisa de você querer vender uma casa e dizer que não consegue vender a casa. Se você baixar o preço da casa, em um certo momento, você vai conseguir vender essa casa. Ou, sei lá, tomates, né? Se você tá lá com os tomates, se você começar a baixar o preço do tomate, tem uma hora que você vai encontrar alguém que queira comprar. E o Varoufakis diz, olha, a coisa não funciona bem assim. Para as casas e para os tomates, essa lógica até pode funcionar, mas isso não funciona dessa forma para os empregos. E para tentar explicar por que ele acha que para os empregos não funciona assim, ele conta uma história que é uma história que ele vai buscar lá no filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau contava uma história que era a seguinte, ele fala, olha, a gente tem uma sociedade, a gente tem os caçadores que saem para caçar com os seguintes instrumentos. Esses caçadores eles têm uma rede, umas flechas que não são lá muito fortes, né?
Então, se eles se reunirem todos para caçar um veado que alimentaria, né, que conseguiria alimentar a todos, esses caçadores eles têm que se pôr de acordo e uns confiarem nos outros e eles terem a confiança de que eles vão conseguir caçar se todos eles derem o máximo de si próprios, né? Ou seja, eles têm que se aproximar todos da presa sem assustá-la com a rede, jogar a rede, prender o veado e aí matar o veado com as flechas, porque essas flechas não são muito fortes. Então se eles tentarem matar o veado de longe, né, com a flecha atirando, eles não vão conseguir e o veado vai fugir. E eles vão ficar sem as flechas. Então eles falam assim, é preciso o trabalho de todos eles em conjunto e que todos confiem no trabalho de todos para que dê certo. Caso isso não dê certo, a única coisa que resta é cada um deles ir caçar lebres. Mas daí pode ser que alguns levem comida para casa e outros não levem. E a lebre não é comida suficiente para o grupo todo. E então o que fazem os caçadores? Eles escolhem se juntar e caçar o veado todos juntos. Então ele diz que a gente tem que prestar atenção em 3 detalhes dessa história. Primeiro, que todos os caçadores preferem trabalhar em grupo na caça ao veado em vez de cada um ir caçar lebres por conta própria. Número 2. Todos eles se concentram na caça do veado desde que tenham certeza que todos os outros caçadores vão fazer o mesmo. Porque só essa certeza de união é que vai fazer com que todos eles deem o máximo de si. E o terceiro detalhe é que só vai dar certo se todo mundo der mesmo o máximo de si. E aí ele identifica o estado de dar o máximo de si ao otimismo e o não dar tudo de si ao pessimismo. Então ele diz o seguinte, se por um acaso um deles der alguma demonstração de pessimismo, todos eles vão ficar mais desanimados e vão pensar nas lebres. Então, qual é o significado dessa alegoria do Rousseau? É que as coisas feitas juntas só são bem feitas se está todo mundo entusiasmado para aquela finalidade. Então ele diz assim, agora que você já sabe disso, vou explicar por que é que vender casas ou vender tomates não é a mesma coisa do que você vender a sua mão de obra. E isso a gente vai deixar para amanhã, tá bom? Beijo, te amo.